Você acorda, escolhe o café, escolhe a roupa, escolhe o caminho para o trabalho, escolhe responder ou ignorar a mensagem, escolhe ficar ou sair do relacionamento, escolhe a carreira, escolhe acreditar ou duvidar. Você passa o dia inteiro escolhendo e à noite, cansado, você se convence de que viveu um dia de decisões livres. Isso é mentira. Você não escolheu nada. Você executou um roteiro escrito décadas antes de nascer, por pessoas que nunca conheceu, dentro de um sistema que você chama de realidade, mas que é apenas uma construção. A ilusão da escolha não é um acidente, é a base de toda a estrutura de poder moderna. Porque se você acredita que decide, você aceita a responsabilidade. E se você aceita a responsabilidade, nunca questiona quem construiu as opções. O poder não precisa te obrigar. Ele te oferece um cardápio. E você, ingênuo, acha que está livre porque pode escolher entre item A e item B. Não percebe que quem escreveu o cardápio já decidiu por você. Não percebe que a própria ideia de escolher foi implantada na sua cabeça como valor supremo. Liberdade, para você, virou sinônimo de ter opções, mas ninguém te ensinou a perguntar: quem criou essas opções? Por que essas e não outras? Por que escolher se tornou a métrica de autonomia? Você cresce ouvindo que é livre, livre para estudar o que quiser, livre para trabalhar onde quiser, livre para amar quem quiser. E essas frases soam bonitas, progressistas, humanistas, mas são armadilhas, porque liberdade não está em escolher entre opções pré-determinadas. Liberdade está em poder criar opções novas. E você não cria, você seleciona. Seleciona dentro de um menu limitado, cuidadosamente elaborado para parecer infinito. Cada escolha que você faz reforça o sistema que te aprisiona. Você escolhe marca de tênis e reforça consumo. Você escolhe carreira e reforça a hierarquia corporativa. Você escolhe posição política e reforça o espectro esquerda-direita, que exclui toda alternativa real. Você não escolhe, você reage. Reage ao medo, reage à escassez artificial, reage ao status, reage à linguagem que aprendeu antes de poder pensar, e chama isso de autonomia. Chama isso de identidade, chama isso de vida, mas não é. É execução de programa, e o pior é que você defende esse programa, defende sua prisão como se fosse seu lar. Porque admitir que não escolhe é admitir que nunca foi quem você pensava ser. Immanuel Kant passou a vida tentando entender como conhecemos o mundo. E o que ele descobriu foi perturbador. Ele descobriu que não existe acesso direto à realidade. Existe apenas o que ele chamou de fenômeno, a realidade processada, filtrada, distorcida pelos nossos sentidos e pela estrutura da nossa mente. O nômeno, a coisa em si, o mundo como ele realmente é, permanece inacessível, para sempre. Você nunca viu o mundo. Você viu apenas a sua interpretação do mundo. E essa interpretação não é neutra, ela é estruturada. Tempo e espaço, por exemplo, não existem fora de você. São categorias que a sua mente impõe sobre a realidade para poder processá-la. Sem tempo e espaço, você não conseguiria organizar a experiência. Então sua mente os inventa, e você vive dentro dessa invenção, achando que ela é real. Kant chamou isso de idealismo transcendental. Mas o nome não importa. O que importa é a conclusão. Realidade é imaginação. Você imagina o mundo, e dentro dessa imaginação você imagina que escolhe. Mas, se a própria percepção já é uma construção, como você pode confiar que suas escolhas são suas? Você não escolhe a partir da realidade. Você escolhe a partir de uma interpretação pré-fabricada da realidade. E quem controla essa interpretação, controla você. Kant não estava preocupado com poder, ele estava preocupado com verdade. Mas o que ele descobriu foi a ferramenta perfeita para quem quer dominar sem ser visto. Porque se realidade é construção, quem constrói a realidade constrói suas escolhas.
e você nem percebe. Você acha que está pensando livremente, mas está apenas reorganizando móveis dentro de uma prisão que foi decorada para parecer sua casa. Pense nisso. Se você não consegue acessar a realidade objetiva, se tudo que você conhece é filtrado pela sua mente, então todas as suas escolhas acontecem dentro de um teatro. Um teatro onde o cenário foi montado antes de você entrar, onde os atores foram escalados, onde o roteiro foi escrito. Você acha que improvisa, mas está apenas seguindo as deixas. Kant mostrou que conhecimento é limitado, mas poder entendeu que limitação é oportunidade. Se humanos não conseguem ver a realidade diretamente, basta controlar as lentes, controlar as categorias mentais, controlar a linguagem que organiza pensamento, controlar a narrativa que define normalidade. E pronto. Você construiu uma realidade onde as pessoas acreditam que escolhem, mas escolhem apenas o que você permite. Elas nunca saem do teatro. Nunca veem os bastidores, nunca questionam por que o palco tem esse formato e não outro. Você está preso dentro da sua própria percepção. E sua percepção foi estruturada por forças que você não controla. Suas escolhas acontecem dentro dessa estrutura. Logo, suas escolhas não são livres. São reações condicionadas a estímulos pré-definidos. Kant descobriu isso investigando conhecimento. Mas a descoberta vale para tudo, inclusive para a sua vida. A imaginação humana é poderosa. Ela criou deuses, impérios, ciência, arte. Ela transformou nada em tudo, e por isso mesmo ela sempre foi o alvo. Controlar a imaginação é controlar o possível. Se você não consegue imaginar uma alternativa, você não consegue buscá-la. Simples assim. O poder não precisa te proibir de fazer algo. Ele só precisa te impedir de imaginar que existe outra opção. E como ele faz isso? Controlando a linguagem, controlando a educação, controlando o medo, controlando a narrativa sobre o que é normal, desejável, possível. Você cresce ouvindo que todo mundo precisa trabalhar, que todo mundo quer ser rico, que todo mundo busca felicidade individual. E essas frases não são descrições da realidade, são instruções de programação. Elas te dizem o que imaginar. Você nunca parou para pensar se quer trabalhar 40 anos da sua vida. Você só imagina qual trabalho escolher. A própria estrutura da escolha já foi definida. Isso não é acidental. Isso é design. A imaginação funciona por repetição. Quanto mais você ouve algo, mais natural parece. Quanto mais natural parece, menos você questiona. Até que vira senso comum. E senso comum é o nome elegante para pensamento que todo mundo aceita sem pensar. Propaganda funciona assim. Você vê 1000 anúncios de carros. Nunca vê anúncios questionando se você precisa de carro. Então você imagina qual carro comprar. Nunca imagina viver sem carro. A possibilidade foi excluída antes de você pensar nela. Educação funciona assim. Você aprende história como sequência de impérios e guerras. Nunca aprende história como sequência de sistemas econômicos e exploração. Então você imagina qual país foi mais glorioso. Nunca imagina que glória pode ser propaganda de violência. A categoria glória nacional já foi instalada. Você só preenche com conteúdo. Mídia funciona assim. Você lê notícias sobre política. Esquerda versus direita. Progressismo versus conservadorismo. Nunca lê notícias sobre alternativas fora desse espectro. Então você imagina qual lado escolher. Nunca imagina que o espectro inteiro pode ser teatro, que ambos os lados podem servir à mesma estrutura de poder, que a briga pode ser fabricada para te distrair. O professor Jiang Shueqin mostrava isso o tempo todo. Ele pegava conceitos que pareciam óbvios, dinheiro, nação, indivíduo, e desmontava. Mostrava que eram invenções recentes, construções históricas, não verdades eternas, mas construções tão bem feitas que viraram invisíveis. Você não vê dinheiro como construção.
Você vê dinheiro como realidade e, por isso, você imagina sua vida dentro dos limites do dinheiro, nunca fora dele. Você não imagina sociedade sem dinheiro. Não porque seja impossível, mas porque a possibilidade foi apagada da sua imaginação. Foi substituída por dinheiro sempre existiu e dinheiro é necessário. Ambas mentiras, mas mentiras repetidas até virarem verdade. A imaginação deveria ser liberdade, mas foi transformada em corredor. Você pode andar para frente ou para trás. Pode escolher a velocidade, mas não pode sair do corredor. E chama isso de autonomia, chama isso de criatividade. Não percebe que até sua rebeldia foi prevista, que até sua transgressão acontece dentro de limites permitidos. Poder não teme imaginação. Poder teme imaginação descontrolada. Então ele canaliza, oferece formatos, oferece trilhos. E você, imaginando dentro dos trilhos, acha que está livre, está apenas seguindo o trajeto. Antes de escolher qualquer coisa, você já foi escolhido pela linguagem. Você pensa em palavras, e palavras não são neutras. Cada palavra carrega uma história, uma ideologia, um recorte da realidade. Quando você diz trabalho, não está descrevendo uma atividade genérica. Está invocando uma estrutura completa: horários, salários, chefes, produtividade, cansaço, sentido. Tudo isso vem junto. Você não escolheu essas associações, elas já estavam lá quando você aprendeu a palavra. A linguagem que você fala foi construída por gerações que viveram em sistemas específicos, sistemas de poder, de hierarquia, de controle, e essas estruturas estão embutidas nas palavras. Você não pensa fora da linguagem, você pensa dentro dela, e por isso você pensa dentro das categorias que outros criaram. Isso não é teoria, é mecânica. Tente imaginar um conceito para o qual você não tem palavra. Não consegue. Porque pensamento depende de linguagem. E linguagem é herança social. Você herdou as palavras. E junto com elas, herdou as limitações. Pense na palavra liberdade. O que ela significa para você? Provavelmente algo como ausência de coerção externa, capacidade de fazer o que quiser, autonomia individual. Mas essa definição não é universal, não é atemporal. É moderna, específica de sociedades liberais capitalistas. Para um grego antigo, liberdade significava participação na polis. Envolvimento comunitário, não autonomia individual, mas responsabilidade coletiva. Para um camponês medieval, liberdade significava acesso à terra comum. Não mobilidade social, mas segurança material. Mesma palavra. Significados completamente diferentes, e cada significado carrega um sistema inteiro de valores, prioridades, estruturas sociais. Quando você usa a palavra liberdade hoje, você não está descrevendo um conceito neutro. Você está reproduzindo a ideologia embutida nessa palavra. Você está reforçando individualismo, autonomia, escolha, sem perceber, sem questionar. Os gregos antigos tinham uma palavra, eudaimonia, que significava florescimento humano, não felicidade, não prazer. Florescimento. Viver intensamente, com excelência, sem ilusão de controle, viver bem dentro das limitações impostas pelo destino. Você não tem essa palavra, você tem felicidade. E felicidade, na sua língua, virou sinônimo de conforto emocional passageiro. Uma métrica de prazer, não de intensidade, não de excelência, não de florescimento. Vê como a palavra muda o que você pode imaginar? Vê como ela muda o que você pode querer? Você não quer eudaimonia. Você nem sabe o que é. Você quer felicidade. E felicidade hoje é uma mercadoria. Algo que você compra, consome, perde, busca de novo. A própria palavra já te colocou no sistema. Você acha que está escolhendo ser feliz, mas está apenas executando o script que a linguagem escreveu. E esse script foi escrito por quem? Por sistemas de poder que precisam que você consuma, obedeça, trabalhe.
que precisam que você meça sucesso em termos de prazer individual, não de florescimento coletivo. Porque florescimento coletivo questiona desigualdade, questiona acumulação, questiona hierarquia. Prazer individual não questiona nada, só consome. A linguagem não é sua ferramenta, você é ferramenta dela. Você não usa palavras para expressar pensamentos livres. Você usa palavras que já contêm os pensamentos permitidos. E quando tenta pensar fora delas, não encontra vocabulário. Não encontra estrutura gramatical. Não encontra nada. Porque a linguagem foi desenhada para incluir certas possibilidades e excluir outras. E você, pensando dentro dela, nunca acessa o que foi excluído. Nunca vê o que não tem nome. Nunca imagina o que não tem palavra. Você pensa que escolhe o que dizer, mas a linguagem já escolheu o que você pode pensar. Você não escolhe carreira, você foge da pobreza. Não escolhe parceiro, você foge da solidão. Não escolhe status, você foge da irrelevância. Toda decisão que você chama de escolha é, na verdade, uma resposta ao medo. Medo de não ter dinheiro, medo de não ser amado, medo de não ser visto, medo de fracassar, medo de sobrar. E esse medo não é natural. Ele foi fabricado. A escassez que você sente não é escassez real, é escassez artificial, criada e mantida para te manter em movimento. Pense no dinheiro. Bancos criam dinheiro do nada. Literalmente. Eles emprestam o que não tem. E o sistema aceita isso como normal. Nos últimos 20 anos, bancos chineses se tornaram os maiores do mundo. Não porque chineses ficaram ricos e depositaram dinheiro, mas porque os bancos criaram dinheiro do nada para financiar infraestrutura, emprestar 5 milhões quando só tem 500 mil no cofre, e mágica contábil transforma isso em 10 milhões registrados. Dinheiro é infinito. Pode ser criado sempre que necessário. Então, por que existe pobreza? Porque pobreza não é falta de dinheiro. Pobreza é ferramenta de controle. Ela te mostra o que acontece se você parar de obedecer. Ela cria a métrica de comparação. Ela te dá medo. E medo te faz trabalhar. Não porque você quer riqueza, mas porque você quer evitar miséria. A diferença é enorme. Se a miséria não existisse, você trabalharia 12 horas por dia? Não. Você faria apenas o necessário, talvez 3, 4 horas. O suficiente para viver bem. Mas como a miséria existe, e é visível, e é ameaçadora, você trabalha além do necessário. Trabalha para acumular, para ter margem, para não cair. Seus pais te disseram isso a vida toda. Estude, trabalhe duro. Senão você vai acabar como aquela pessoa na rua. Você viu a pessoa na rua, viu o sofrimento e entendeu a mensagem. Obedeça ou sofra. Você chama isso de ambição, mas é medo. Medo vestido de propósito. E quanto mais você trabalha por medo, mais o sistema funciona. Porque o valor real não está no dinheiro que você ganha. O valor está no trabalho que você faz. Dinheiro é só incentivo. Números numa tela. O que importa é você construir, produzir, servir, gerar riqueza real para quem controla o dinheiro. A mesma lógica vale para relacionamentos. Você não escolhe parceiros, você escolhe segurança emocional, alguém que reduza a solidão, alguém que valide sua existência. Porque você foi ensinado que estar sozinho é fracasso, que solidão é punição, que você precisa de alguém para ser completo. E se essa pessoa sai, você entra em pânico, não porque perdeu amor, mas porque perdeu a proteção contra o vazio. Então você busca outra pessoa. Rápido. Chama isso de seguir em frente. Mas é apenas trocar uma muleta por outra. Trocar uma fonte de validação por outra. Porque você nunca aprendeu a validar a si mesmo. Nunca aprendeu que solidão não é punição. É estado natural que foi transformado em terror. Para que você busque parceiros, para que você forme famílias, para que você consuma produtos de casamento, imóveis, carros familiares, para que você obedeça, porque pessoas sozinhas são imprevisíveis, pessoas em pares
são estáveis, mais fáceis de controlar, mais fáceis de endividar. E a sociedade inteira funciona assim. Suas decisões não são expressões de desejo, são reações a ameaças, ameaças que foram construídas para parecerem naturais: fome, frio, rejeição, fracasso. Nada disso precisava existir nas proporções que existe. Há comida suficiente no mundo para alimentar todos, há espaço suficiente para abrigar todos, há recursos suficientes para sustentar todos. Mas esses recursos são distribuídos de forma desigual, de propósito, para criar escassez, para criar medo, para criar obediência. Vá a qualquer lixão de qualquer cidade grande. Veja a quantidade de comida desperdiçada. Se comida fosse escassa, por que desperdiçamos tanto? Porque escassez não é falta de recurso, é distribuição controlada de recurso. E distribuição controlada gera medo controlado, e medo controlado gera trabalho controlado. Você não trabalha porque quer, você trabalha porque tem medo de não trabalhar. E esse medo foi plantado, cultivado, mantido, desde criança. E agora está enraizado. Agora você o defende. Defende a necessidade de trabalhar duro. Defende a meritocracia. Defende a ideia de que quem não trabalha não merece comer. Defende sua própria prisão, porque admitir que o medo é fabricado é admitir que você passou a vida fugindo de fantasmas. E isso dói demais, então você continua fugindo. E chama isso de escolha. Você diz que tem gosto próprio, que gosta de determinado tipo de roupa, música, comida, pessoa. Você acredita que essas preferências te definem, que te tornam único. Mas veja bem, você gosta dessas coisas ou você aprendeu a gostar delas porque elas sinalizam status? Porque elas te colocam em determinado grupo social? Porque elas te diferenciam de quem você não quer ser associado? A verdade incômoda é esta: a maioria dos seus desejos não é sua, é hierárquica. Você não quer um carro, você quer o que o carro significa. Você não quer uma marca de roupa, você quer o reconhecimento que ela traz. Você não quer um diploma. Você quer o lugar que ele te garante na pirâmide social. René Girard passou décadas estudando isso. Ele chamou de desejo mimético. Você deseja o que os outros desejam. Você imita. E chama isso de preferência pessoal. Mas não é pessoal, é espelhamento social. Se todo mundo parasse de valorizar algo amanhã, você pararia também. Não porque mudou de opinião, mas porque o valor daquilo era coletivo, não individual. Teste isso. Pense em algo que você comprou recentemente e que te deixou feliz. Agora imagine que ninguém mais no mundo valoriza aquilo. Ninguém reconhece, ninguém inveja, ninguém pergunta sobre. Você ainda sentiria o mesmo prazer? Provavelmente não. Porque o prazer não estava no objeto. Estava no reconhecimento social, na validação, na posição que o objeto te deu. O sistema sabe disso. Por isso ele não te vende produtos. Ele te vende posições sociais, aspirações, identidades. Você compra iPhone não porque precisa de telefone. Você compra porque quer ser visto como alguém que usa iPhone, quer pertencer a esse grupo, quer a validação, quer sinalizar que você tem dinheiro, que você está por dentro, que você importa, e paga caro por ela, paga o triplo do valor funcional, porque você não está comprando função, está comprando símbolo. E símbolo não tem limite de preço, tem limite de acesso, e acesso é escasso de propósito. Para manter hierarquia. Se todos tivessem iPhone, iPhone não valeria nada socialmente. O valor está na exclusão. Em você ter e outros não. Em você estar dentro e outros fora. O desejo virou moeda de controle. Eles criam a hierarquia. Definem o que é desejável, colocam celebridades usando, colocam influenciadores promovendo. Criam escassez artificial. E você tentando subir, consome, trabalha, compete, exaure, tudo para alcançar um status que, quando alcançado, revela-se vazio.
porque nunca foi sobre o objeto, era sobre a posição. E posição é relativa. Sempre haverá alguém acima. Sempre haverá nova meta. Você nunca chega, você só continua. Você compra o iPhone mais recente. 6 meses depois, sai um novo. O seu já é obsoleto. Não funcionalmente, socialmente. Então você precisa comprar o novo, para manter posição, para não cair. E isso vale para tudo. Roupa, carro, casa, corpo. Você malha não porque quer saúde, você malha porque quer corpo que sinalize disciplina, status, desejabilidade. Você viaja não porque quer conhecer. Você viaja porque quer fotos que sinalizem riqueza, cultura, aventura. Você lê livros não porque quer saber. Você lê porque quer sinalizar inteligência. Cada escolha é posicionamento social. E você está sempre se posicionando, sempre comparando, sempre subindo ou caindo, nunca parado. Porque parar é cair. E cair é insuportável. Suas escolhas de consumo, carreira, estilo de vida, todas elas são determinadas por hierarquias que você não criou. Você só reagiu a elas, tentou se encaixar, tentou se destacar, mas sempre dentro do jogo que outros desenharam. Você nunca escolheu querer status. Você foi colocado numa sociedade onde status é sobrevivência social. E sobrevivência não é escolha, é instinto. Você não tem gosto próprio. Você tem medo de ficar fora, medo de não ser visto, medo de não importar. E esse medo dirige cada decisão que você chama de preferência pessoal. Os gregos antigos não fingiam que escolhiam. Eles sabiam que a vida era governada por forças maiores que eles. Deuses, destino, fortuna, híbris. Eles não tinham ilusão de controle e, por isso, paradoxalmente, viviam com mais intensidade. A ideia deles era eudaimonia, florescimento. Viver da melhor forma possível hoje porque amanhã os deuses podem te destruir. Sem ilusões, sem promessas, sem falsa autonomia. Eles aceitavam que não controlavam o destino. Então focavam no que controlavam: caráter, coragem, excelência. Viviam intensamente porque sabiam que o tempo era limitado e incerto. Não perdiam tempo fingindo que escolhiam o que era impossível escolher. Compare isso com você. Você vive cercado de escolhas, centenas de opções todos os dias. Marca de pasta de dente, cor de tênis, playlist, filtro de foto, responder mensagem agora ou depois, café ou chá, Netflix ou YouTube. E você acha que isso é liberdade? Mas não é, é ruído. Quanto mais opções, menos você pensa em cada uma. Você automatiza. Escolhe por hábito, por conveniência, por cansaço. A abundância de escolha não te libertou, te anestesiou, te ocupou, te distraiu do que importa, porque enquanto você está escolhendo entre 47 tipos de shampoo, não está questionando por que precisa comprar shampoo. Não está questionando quem lucra. Não está questionando se existe alternativa ao sistema inteiro. Os gregos tinham menos opções, mas pensavam mais, porque sabiam que as escolhas reais, viver com coragem, aceitar o destino, enfrentar a verdade, não tinham a ver com consumo. Tinham a ver com caráter, com enfrentar a vida sem ilusões, com aceitar limitações e florescer dentro delas. Você foi ensinado que quanto mais opções, mais livre você é. Mentira. Liberdade não é quantidade de opções, é qualidade de consciência, é clareza sobre o que importa. É capacidade de agir apesar das limitações, não ilusão de que limitações não existem. E você perdeu a consciência, porque está ocupado escolhendo entre opções irrelevantes, ocupado otimizando detalhes. Ocupado performando escolha. Sistemas antigos eram brutais, mas honestos. Eles te diziam: você não escolhe nascer nobre ou escravo. Você não escolhe o destino. Você aceita e vive dentro dele da melhor forma possível. Cruel? Sim. Mas claro, você sabia onde estava. Sabia que o jogo era injusto. Sabia que os deuses eram caprichosos. Não fingia que o mundo era justo.
Não fingia que esforço bastava, não fingia que escolha era poder. Sistemas modernos mentem. Dizem que você pode ser o que quiser, que basta escolher trabalhar duro, acreditar que o céu é o limite, que você controla seu destino. E quando você falha, porque a maioria falha, a culpa é sua. Você que escolheu errado. Você que não se esforçou o suficiente. Você que não acreditou bastante. O sistema se isenta e você carrega a culpa, carrega a vergonha, carrega o fracasso como marca pessoal. Nos sistemas antigos, destino era externo. Os deuses decidiam, a fortuna girava. Você fazia o melhor possível e aceitava o resultado. Sem culpa existencial. Sem vergonha paralisante. Você não era responsável pelo destino. Era responsável pelo caráter. E caráter você controlava. Nos sistemas modernos, destino virou responsabilidade individual. Você é cobrado por não escolher o sucesso. Como se sucesso fosse escolha. Como se o jogo não fosse armado. Como se privilégio não existisse. Como se sorte não importasse. Como se estrutura não determinasse. E você acredita nisso. Acredita que falhou porque escolheu mal. Não porque nasceu no lugar errado. Não porque o sistema concentra recursos. Não porque mobilidade social é mito. Mas porque você, individualmente, escolheu errado. A ilusão moderna é pior. Porque te dá esperança falsa. Te faz acreditar que controla. E quando descobre que não controla, você já investiu tudo. Já acreditou. Já se endividou emocionalmente. E não consegue sair. Porque sair significa admitir que foi enganado, que perdeu tempo, que sacrificou vida por mentira. Gregos eram fatalistas, mas livres de ilusão. Viviam intensamente porque sabiam que não controlavam. Você é iludido, acredita que controla, e por isso vive ansiosamente, sempre tentando otimizar, sempre tentando escolher certo, sempre com medo de errar, sempre culpado quando erra, nunca em paz, nunca florescendo, apenas sobrevivendo dentro da ilusão, e chama isso de progresso. 50 marcas de café, 300 canais de TV, 1.000 opções de curso online, 10.000 vagas de emprego. Você olha para essa abundância e pensa, que liberdade, que democracia, que modernidade. Mas olhe de novo. Todas as marcas de café são de 3 empresas. Todos os canais de TV repetem as mesmas notícias. Todos os cursos online ensinam as mesmas habilidades. Todas as vagas de emprego exigem o mesmo perfil. Variedade não é diversidade. Variedade é ilusão de diversidade. O sistema te oferece 50 sabores de submissão e chama isso de liberdade. Você escolhe entre opções pré-selecionadas. Nunca fora delas. E a pré-seleção não foi aleatória, foi estratégica. Pense na sua carreira. Quantas profissões realmente existem como opção viável? Médico, advogado, engenheiro, professor, empresário, funcionário corporativo. Variações disso, talvez designer, talvez programador, mas todos dentro da mesma estrutura. Trabalho assalariado ou empreendedorismo dentro do mercado. Você pode escolher a área, pode escolher a empresa, pode escolher o cargo, mas não pode escolher sair do modelo trabalho, salário, aposentadoria. Não pode escolher viver sem vender seu tempo. Não pode escolher existir fora do mercado. Esse modelo já foi decidido. Você só escolhe o corredor dentro da prisão. Escolhe se anda pelo corredor A ou B, mas todos os corredores levam ao mesmo lugar. Você trabalhando, consumindo, obedecendo. E chamam isso de realização profissional. Supermercado é o exemplo perfeito. Corredores infinitos, produtos aos milhares. Cores, sabores, marcas, embalagens. Tudo diferente, tudo novo, tudo escolha, mas todos levam ao caixa. Todos exigem dinheiro. Todos te colocam no ciclo. Trabalhar, comprar, descartar, repetir. A abundância de produtos não questiona o sistema, ela reforça, porque te mantém ocupado escolhendo, comparando preços, lendo rótulos,
decidindo entre orgânico e convencional, entre nacional e importado, entre marca própria e marca premium. E enquanto você escolhe entre marcas, não questiona por que precisa comprar. Não questiona quem lucra. Não questiona se existe alternativa ao próprio ato de consumir. Não questiona se você poderia produzir, se você poderia compartilhar, se você poderia viver com menos, porque essas opções não estão no corredor, não estão na prateleira, não estão disponíveis. Herbert Marcuse chamou isso de tolerância repressiva. O sistema tolera diferenças superficiais, cores, sabores, estilos, para impedir diferenças estruturais. Você pode escolher ser de esquerda ou direita, mas não pode escolher sair do Estado. Pode escolher capitalismo ou social-democracia, mas não pode escolher sair da economia de mercado. Pode escolher identidades, mas não pode escolher viver sem identidade. Pode escolher consumir produtos éticos, mas não pode escolher não consumir. O sistema te dá liberdade dentro da cerca. E você, olhando para os 50 metros quadrados disponíveis, acha que está livre, não percebe a cerca, porque está ocupado escolhendo onde sentar, está ocupado reorganizando móveis, está ocupado decorando a prisão, e quanto mais opções de decoração existem, mais você acredita que não está preso. Porque prisão, na sua cabeça, é ausência de escolha. E você tem escolhas, dezenas, centenas. Então não pode ser prisão, mas é. Prisão não é ausência de escolha. Prisão é limitação das escolhas possíveis. É controle sobre quais opções existem, e você vive numa prisão decorada, numa prisão com menu variado, numa prisão com entretenimento infinito. Mas continua sendo prisão, só que você não percebe, porque está ocupado escolhendo qual série assistir. Aqui está a armadilha perfeita. Você não escolhe livremente. Suas decisões são condicionadas por medo, linguagem, hierarquia, escassez fabricada. Você reage, não age. Mas quando algo dá errado, quando você fracassa, quando você sofre, a culpa é sua, porque você escolheu. Você escolheu a carreira errada, o parceiro errado, a vida errada. Você é responsável. O sistema te cobra agência que você nunca teve, te cobra autonomia que nunca existiu, e você aceita a culpa, porque foi ensinado que escolher é poder. E se você tem poder, tem responsabilidade. Mas e se você nunca teve poder? E se suas escolhas foram reações programadas? E se o sistema montou o jogo, definiu as regras, distribuiu as cartas, e ainda assim te cobra por perder? Isso não é justiça. É crueldade estrutural. É genialidade perversa. Pense no desemprego. Você perde o emprego. O sistema diz, escolha melhor da próxima vez. Faça um curso. Melhore o currículo. Networking. Resiliência. Adaptação. Como se o problema fosse sua escolha individual. Como se você tivesse escolhido errado. E não a estrutura econômica que concentra renda, automatiza funções, precariza trabalho, terceiriza tudo. Mas o sistema não se responsabiliza. Empresas não se responsabilizam. Governos não se responsabilizam. Você se responsabiliza. Você que deveria ter previsto. Você que deveria ter se preparado melhor. Você que deveria ter escolhido a área mais segura. E você acredita. Acredita que é culpa sua. Volta a estudar, faz mais cursos, atualiza currículo. Manda 50 candidaturas, 100, 200, e quando finalmente consegue emprego, está grato. Grato por ter sido escolhido. Nunca questiona por que precisou implorar. Por que precisou competir com 1000 pessoas pela mesma vaga? Por que o salário é baixo? Porque as condições são ruins. Você só agradece e trabalha mais duro, para não perder de novo. Pense na solidão. Você está sozinho. O sistema diz, escolha sair mais, conheça pessoas, baixe um aplicativo, faça eventos. Seja interessante, seja atraente, seja sociável. Como se o problema fosse sua escolha social, como se você tivesse escolhido errado.
e não a fragmentação comunitária, a monetização de afeto, a destruição de vínculos genuínos, o isolamento urbano, a substituição de comunidade por consumo. Mas o sistema não se responsabiliza. Você se responsabiliza. Você que deveria ser mais extrovertido, você que deveria ter mais hobbies, você que deveria ser mais interessante. E você tenta. Baixa aplicativo, cria perfil, otimiza fotos, escreve bio atraente, desliza, conversa, marca encontro. E na maioria das vezes não funciona. Então você volta ao perfil, melhora fotos, muda bio, tenta de novo. Culpa é sempre sua, nunca do sistema que transformou o relacionamento em mercado, que transformou afeto em produto, que transformou pessoa em perfil consumível. Pense na saúde mental. Você está ansioso, deprimido, exausto. O sistema diz: escolha se cuidar melhor, faça terapia, tome medicamento, pratique mindfulness, durma mais, coma melhor, exercite-se. Como se o problema fosse sua escolha de autocuidado, como se você tivesse escolhido errado, e não as jornadas de trabalho extenuantes, a precarização, a competição constante, a vigilância digital, a performance obrigatória, a solidão estrutural, a perda de sentido coletivo. Mas o sistema não se responsabiliza. Você se responsabiliza. Você que deveria ter limites melhores. Você que deveria gerenciar estresse melhor. Você que deveria escolher equilíbrio. E você tenta, faz terapia, toma remédio, medita, mas continua exausto. Porque o problema não é você, é a estrutura. Mas você nunca vê a estrutura, só vê sua incapacidade de lidar com ela. Essa é a genialidade perversa, te dar ilusão de escolha e depois te cobrar pelos resultados. Você nunca questiona as opções. Você só questiona a sua capacidade de escolher bem, e isso te mantém preso, porque se o problema é você, a solução também é você. Você nunca olha para fora, nunca vê o sistema. Nunca vê que as opções eram armadilhas desde o início, que o jogo era armado, que você nunca teve chance real. E quando alguém aponta isso, quando alguém diz o sistema é o problema, você resiste. Porque aceitar isso significa aceitar que você não tinha controle, que você perdeu tempo, que você sofreu por nada. E isso dói mais do que aceitar a culpa. Pelo menos a culpa te dá a ilusão de poder. Te diz que se você escolher melhor da próxima vez, vai funcionar. É mentira, mas é reconfortante. Dá a sensação de controle. A verdade, que você nunca controlou, é insuportável. Então você volta para a ilusão. E o sistema agradece. Porque você voltou a obedecer. Você descobriu que não escolhe. E agora, espera a salvação? Espera que eu te diga o que fazer? Não farei isso. Porque entender que você não escolhe não te dá liberdade automática. Não te dá novo conjunto de decisões livres. Não te tira do sistema. Você continua dentro. Continua condicionado. Continua reagindo. A diferença é que agora você sabe. E saber não é poder. Saber é clareza. Clareza te torna menos manipulável. Não te torna livre. Você ainda vai trabalhar. Ainda vai consumir. Ainda vai pagar contas. Ainda vai escolher entre as opções disponíveis. Mas vai escolher sabendo que as opções foram construídas. Que o jogo foi montado. Que suas reações foram previstas, que seus desejos foram fabricados, que seus medos foram implantados. Isso não muda o jogo, muda você dentro dele. Você para de se culpar. Para de achar que o problema é sua incapacidade de escolher bem. Entende que o problema é estrutural. E problemas estruturais não se resolvem com escolhas individuais. Não se resolvem com autocuidado, não se resolvem com produtividade, não se resolvem com positividade. Se resolvem com ação coletiva, com mudança de sistema, com construção de novas estruturas, com recusa coordenada, com organização. Mas isso exige mais do que clareza, exige organização, exige confronto, exige risco, exige abrir mão de segurança ilusória. Exige aceitar que você pode perder, e a maioria não quer isso,
quer conforto. Quer acreditar que escolhe. Porque acreditar que escolhe é menos assustador do que aceitar que está preso. Então voltam para a ilusão. Voltam para as 50 marcas de café. Voltam para o LinkedIn. Voltam para a terapia individual que nunca questiona a estrutura. Voltam para a autossabotagem performática. Fingem autonomia. Porque autonomia, mesmo falsa, dói menos que impotência. Mas você não precisa fingir. Você pode aceitar. Aceitar que não escolhe não é desistir. É parar de lutar contra a parede e começar a procurar a porta. A porta não é escolha individual. É ação coordenada. É construir alternativas estruturais. É criar espaços fora do mercado. É recusar o jogo, não tentar vencê-lo. É se organizar com outros que também viram, que também entenderam, que também cansaram da ilusão. Isso não te salva, mas te tira da ilusão. E ilusão é a primeira prisão. Kant estava certo. Realidade é imaginação. Mas imaginação não precisa ser individual. Pode ser coletiva. Pode ser intencional. Pode ser dirigida contra quem controla o que você imagina. Pode reconstruir categorias. Pode criar novas palavras. Pode redefinir possível. O sistema quer que você imagine sozinho, que você escolha sozinho, que você fracasse sozinho, que você se culpe sozinho, que você consuma sozinho, que você morra sozinho. Ele tem medo de imaginação coletiva, porque coletivo reconstrói realidade, e realidade reconstruída destrói poder. Poder funciona pela sua solidão, pela sua crença de que você é único, que seu problema é individual, que sua solução é individual, que você deve escolher sua vida sozinho. Essa é a mentira central. Você nunca esteve sozinho. Você sempre esteve cercado de pessoas na mesma prisão. Todas escolhendo entre as mesmas opções. Todas fracassando pelos mesmos motivos. Todas culpando a si mesmas. Todas isoladas pela ilusão de autonomia. E se todas essas pessoas parassem de escolher sozinhas? Se todas olhassem para a estrutura ao mesmo tempo? Se todas recusassem o jogo coordenadamente? O sistema entraria em colapso, não porque você é especial, mas porque sistema depende de obediência fragmentada. Depende de você acreditar que está sozinho, que deve resolver sozinho, que deve escolher sozinho. Você não escolhe, mas pode parar de acreditar que escolhe. E esse é o primeiro passo para escolher algo real, para construir algo fora do menu, para imaginar além da cerca, não sozinho, junto, não em breve, nunca. Mas a verdade não precisa de prazo, só precisa ser vista.